divertir, eu quero é tocar o meu bandoneão até o sol raiar. Quero me divertir, todo mundo vai gostar da marcha do Rufinos, ninguém pode parar. Quero me divertir, eu quero é tocar o meu bandoneão até o sol raiar. Quero me divertir, todo mundo vai gostar da marcha do Rufinos, ninguém pode parar. Eu rei! Rufino Saib, o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, já abrindo o programa naquilo que ele mais gosta, que é tocar o seu bandoneão. Prazer tê-lo aqui no programa, Rufino. Muito obrigado, é um prazer, é todo meu. E a Câmara de Vereadores me dá essa honra de poder falar de novo, né, não diretamente dentro da Câmara, mas da minha casa, onde a Câmara se faz presente. Pois é, através da TV Legislativa, o senhor que foi por 4 mandatos vereador e nesse período chegou a ser presidente do Legislativo. É verdade, é com muita honra, né? A gente sempre lembra desse trabalho, né? Dessa administração na época, né? Da presidência. Fui uma vez o mais votado e com isso passou muitas coisas na cabeça da gente e no trabalho da gente, né? De fazer com que a gente blumenauense tivesse e como teve, né, grande avanço na nossa época. Como é que o senhor entrou para a política, Rufino? Eu fui convidado na época pelo então prefeito Renato Viana para assumir uma candidatura a vereador. Então aconteceu dessa forma, né? E portanto, o doutor Renato é meu padrinho político. Mas antes o senhor chegou a cogitar, pensar nessa ideia, não? Não, nunca passou isso pela cabeça até então, mas como a mosca estava mordendo, deu o que deu e fui para a política. Pois é, mas o senhor já era uma pessoa conhecida, né? Tinha uma relação forte com o Clube de Caça e Tiro aqui no Velha Central, antigo Liberdade lá no futebol. Sim. Na sua atividade também lidava com as pessoas, né? O senhor chegou a ser barbeiro? Eu fui 16 anos barbeiro, músico a minha vida toda, né? Uma época eu era conhecido como especialista em em animar casamentos, né? Então, com isso, foi na barbearia na época, foi como músico e como na presidência do Caça e Tiro, na presidência da direção do Liberdade, do saudoso Liberdade. Com isso, aí veio a política, com isso, então, a gente foi avançando todo essa história que passou e está registrado nos anais da vida pública. O senhor se lembra qual foi o ano que o senhor concorreu e quantos votos o senhor fez para chegar a vereador? A primeira legislatura eu fiz, que eu fui candidato, mas fui só suplente. Fiz 775 votos, e isso foi em 82, né? E aí 88, aí não lembro agora quantos votos, mas também não cheguei. Em 92 fui o suplente que assumi na época quando deu alguns vereadores desistiram, né, como o Arlindo de Franceschi, né, renunciou, e outros que também deu na ideia de desistir, e eu consegui, eu era suplente de 11 vereadores e consegui então já assumir quase de início. E depois, sim, aí a eleição te transformou em vereador titular, né? Exatamente. Aí até foi titular porque os caras desistiram. Sim, perfeito. Né? E aí, então, em 96, eu fui o mais votado da cidade. Então, foi em 96 que o senhor se candidatou, foi eleito e diretamente assumiu, né? Não, sim, sem passar pela suplência. É. Agora, naquela época, claro, não eram necessários tantos votos como hoje para ocupar uma cadeira na Câmara, mas também eram mais vereadores. No teu tempo foram 21, né? 21 vereadores.
onde não foi muito fácil, né? Até pela concorrência de votos, né? A procura, o que em 88 tinha mais de 300 candidatos. Então é complicado você disputar o voto que ele não é um farelo, né? Não é fácil. Não, ele não é um farelo que se reparte, né? Ele tem que ser respeitado, é o voto do cidadão, sobretudo ele decide para quem ele quiser, né? Para um só. E depois, acho que foi no teu último mandato que foram reduzidos de 21 para 14, depois aumentaram, que agora estamos com 15 lá, Sim. né? Sempre pelo PMDB, Rufino? Sempre pelo PMDB, eu nunca troquei de partido, tive convites, inúmeros convites, né? E não, até na última eleição que houve aqui de prefeito, eu fui convidado até para poder participar de uma possível chapa que acabei não aceitando, até pela história que a gente fez dentro do glorioso PMDB. O senhor ingressou já no PMDB ou na época do MDB? Foi justamente quando o MDB ainda era MDB, eu me filiei, mas logo em seguida, foi 82, já foi PMDB. Então o senhor já se filiou para entrar na política mesmo, não era filiado antes? Não era filiado, era para entrar na política mesmo. Olha só. E aí o senhor conviveu nesse longo período lá na Câmara com muita gente que passou lá pelo Legislativo, né? Muita gente boa, né? Que a gente passou juntos, aprendi muito, né? E lógico que, falando em partido, eu fui 3 vezes o mais votado dentro do partido, né, de vereador a fio, né? Foi 96, 2000 e 2004. Então foi né, o caminho da legislatura de vereador. Só reforçando, a gente já tinha falado, o senhor foi por 2 anos presidente da Câmara também, né? Sim, 2 anos foi 2001, 2002. Poxa, o tempo passa tão rápido, parece que foi ontem. Então, aí em 88 veio a oportunidade de ser candidato a vice-prefeito. Não, 88 não, 98. Desculpe, 98. Nem eu nem o senhor estão certos. Foi aqui em 2000, foi na época do Klein agora recentemente, né? Que o senhor foi candidato. É verdade, 2008. 2008. Como nós estamos esquecidos. Desatualizados. Desatualizados. Pois é. Mas o senhor foi 4 anos. E essa experiência de vice-prefeito aí, trocando de lado do homem que fiscaliza, que propõe a lei, o projeto, faz indicação, requerimento, para estar do outro lado, né, no executivo. Como é que foi essa experiência? Aí os vereadores vinham cobrar, né, de investimentos, que esse é o papel do vereador, de legislar, de fiscalizar, sobretudo de cobrar. E isso nós, na época, né, eu aprendi do outro lado, como você falou. Ser executivo, de um lado, é bom porque você pode, você investe. Se você não pode, não tem como fazer. Também é o lado negativo, né? Mas existe também a busca de verbas, como nós fomos, na época, buscar dinheiro no governo do Estado, no governo federal, né? Os empréstimos que o João Paulo foi ao BID na época, né? Então nós temos uma história. Fui 11 vezes prefeito em exercício. Olha só. Onde na viagem, quando o prefeito João Paulo estava em viagem, quando ele estava de férias, enfim, foi
é esta oportunidade que eu também tenho nos anais do Executivo Municipal. É uma bela experiência, né? Quatro mandatos de vereador, isso significa 16 anos, mais Sim. 4 de vice-prefeito são 20, contando o tempo também que o senhor trabalhou, né, como suplente. Uma bela de uma experiência, né? Isso começou em 82, quando o Dalto, né, o colega Dalto se elegeu a prefeito, né? E ele também começou a me incentivar para continuar, e aí eu levava os pedidos diretamente ao prefeito Dalto. Né? Pois é, o PMDB ficou por um bom tempo, né? Chefiando o executivo em Blumenau, passaram lá o Lazinho, o Félix Tais, o Renato por 2 vezes, o Dalto. O Dalto, né? É um bom tempo a prefeitura. São mais de 20, são mais de 20 PMDB. Exatamente, são mais de 20 anos que o PMDB administrou. Né, particularmente o senhor, como é que avalia hoje essa passagem, né, servindo o povo, né? Porque político, vereador, vice-prefeito, o senhor estava lá na qualidade de servidor, né? Sim, do povo. Perfeito. Como é que o senhor avalia hoje? Mudaria alguma coisa? Era isso mesmo que tinha que ser feito? Era esse o caminho? A gente, onde você passa, eu sempre tinha isso comigo, você tem que deixar alguma marca, você tem que ficar na história, como na época a gente sempre pensava, no Legislativo, pensava em fazer leis para melhorar a situação das pessoas, né? Do movimento do pedestre, né? Do trânsito em si, de calçamento, enfim, de investimento para o bem-estar do cidadão. Né? Bem, é claro que nós já estamos aí em cima da hora nesse primeiro bloco, eu quero fazer um breve intervalo, e o Rufinos foi vice-prefeito, foi vereador, presidente de clube de caça e tiro, presidente de clube de futebol amador, barbeiro, mas acima de tudo é o músico, né? O músico, na verdade, nunca parei, com 12 anos, na verdade, não tinha bem 13, eu comecei a tocar bandoneão e até hoje, agora ainda mais, eu já tinha algumas bandas não podemos talvez chamar de bandas, mas eu tinha um trio, tinha quarteto, tinha quinteto e tocava sozinho, enfim, animava as pessoas. Vamos fazer assim, Rufino. Sim. Para você não contar tudo agora sobre essa tua condição, papel de músico, vamos fazer um intervalo e depois a gente vai dedicar um bom tempo para falar sobre esse instrumento aqui, que é o bandoneão, né? A tua vida na música, enfim, tudo que te influenciou também nessa arte que é tocar bandoneão. Pode ser? Sim, pode ser. Rufino Saib é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas logo, logo, fique ligado porque já estaremos de volta. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional.
Rufino Saib, músico, ex-vereador, vice-prefeito em Blumenau. O senhor, com 13 anos de idade, já aprendeu a tocar esse instrumento que foi trazido pelos imigrantes alemães, né? Isso foi... Não necessariamente esse aqui, não, mas o instrumento em si. O instrumento em si, ele foi criado na Alemanha, lá ele iniciou o seu roteiro pelo planeta, vamos dizer assim, e na cidade de Krefeld, onde a história diz que foi na época quando o pastor ia na casa do cidadão para ter música lá junto para cantar. Então, essa história, ela vem de Krefeld, da Alemanha, onde a gente, hoje, né, a gente fica atento quando alguém toca bandônio, porque é um som limpo, um som bonito, um som de música verdadeira mesmo, né, onde pelo sul do Brasil se espalhou e também na própria Argentina. Pois é. E o senhor sempre tocou esse instrumento? Sempre. Sempre. Eu fui baterista numa banda, mas e também no meu quarteto, quinteto também, às vezes tocava bateria, mas nunca esquecendo o bandoneão. Eu ia dizer, o senhor foi influenciado pelo pai, por alguém da família? Como é que nasceu essa vontade, essa vocação pelo bandoneão? Meu pai queria que um dos filhos tocasse um instrumento, e como meu tio, aliás, 2 tios eram bandoneonistas. Essa é a denominação que se dá para quem toca bandoneão? Essa denominação, aliás, bandoneonista. Me permita, sim, porque agora, recentemente, no dia 10, foi comemorado o dia, né? E tem o Dia do Músico, que é uma lei de sua autoria, comemorada essa data sempre 22 de novembro de cada ano. Exatamente. Em 2008, no dia, por infelicidade da natureza, no Dia do Músico, Blumenau quase desmanchou, né? Pois é, foi aquela tragédia, aquela grande enchente, enxurrada, os morros vieram abaixo e os rios subiram. Onde eu nem cheguei a assumir ainda vice-prefeito, já começou um trabalho muito árduo, infelizmente com 24 mortes na época em Blumenau. Aqui em Blumenau, porque na região foi mais de uma centena. Pois é, vereador, o senhor falou, né, da música, do instrumento, e eu me lembro, a Praça dos Músicos, também não é um projeto de sua autoria? De minha autoria. Também de minha autoria. O senhor tem uma afinidade muito grande com a música. Dos próprios Dias do Castilho também, uma lei de minha autoria, que é dia 22 de março. E a sua passagem aqui pelo Clube de Cacetiro Velha Central como presidente, também te marcou, né? Marcou muito, porque na época o clube, a sociedade, a sede nova que está ali hoje, na época ela estava iniciada com o presidente anterior, e aí depois, na minha diretoria, nós continuamos, e foi inaugurado ainda então na minha época. Não tudo que está aí, pelo amor de Deus, nada disso, né? Porque ali depois foi construído ginásio da bote, o ginásio do tiro, a sede velha, ela foi desmanchada, que era bem pertinho da rua pública, né? Na época aí era ponte de madeira. A história que conta a verdade, né? Rufino, e a tua passagem pelo Liberdade, que era um clube dentro do Cacetiro, né, de futebol? Ele era, na verdade, era uma diretoria que nós chamávamos na época de departamento de futebol, né? Então eu acabei sendo o diretor-presidente do Liberdade também. Lá no final da década. Em dado momento, né? 16 anos, me parece. Mas no final da década de 80, né? Ali 87, 88, por aí, era um belo time, né? Nós tínhamos... E, aliás, a Liga tinha uma série de equipes em toda a região, né? Um campeonato muito competitivo. Nós tínhamos, na época, o campeonato municipal da 2ª Divisão de Amadores e também da 1ª Divisão de Amadores. Na época, o futebol que não era
profissional, mas também não era bem amador, né? Era nesse meio termo, por isso que tinha muito valor e a torcida ela era muito fanática. Eu me lembro de uma decisão que foi necessária num campo neutro, foi lá no... Hoje não existe mais o Aderbal Ramos da Silva, campo do Beck, lá na Rua das Palmeiras, que o Liberdade e Atlético fizeram a final. Eu, na época, pela Rádio União, com o saudoso Enem Mendes, transmitia aquela final. E nós ficamos campeão naquela época. Né? Ficamos uma vez campeão contra o Atlético no Aderbal Ramos da Silva e ficamos uma vez campeão jogando dentro do estádio do Atlético na Etapa Central. Guilhermiense. O Rufinos, o senhor é natural de Indaial, né? Eu sou nascido em Indaial, criado aqui no bairro da Velha Central. Né? Veio menino para cá? Já na época, não sei se tínhamos 3 anos, mais ou menos. Então só 3, 4 anos. A família toda blumenauense? A minha mãe é indaialense também. Mas o SAIB, o senhor já pesquisou para ver a origem? Não, eu quero fazer um registro aqui importante. No mundo até hoje, existiram 4 Rufinos SAIB. O mesmo nome... E o mesmo sobrenome. O mesmo sobrenome, nada de nome no meio. 3 já falecidos, eu sou o único vivo, eu estou feliz. Né? Então mantenha essa história viva. Isso em Hamburgo, na Alemanha, tem isso lá no museu. Olha, está lá a história, um deles era religioso, outro não lembro agora, o outro também não lembro, mas eram 3 de família mesma escrita. Legal. Por falar em família, o senhor tem 2 filhas, né? 2 filhas. Netos, netas? 2 netos, 2 filhas queridas, 2 netos queridos e 2 genros também queridos. E alguém toca bandoneão nessa turma, não? Nenhum aprendeu. Olha só. Só que, falando nisso, eu tentei, a minha mulher, minha esposa, Dona Darcy, ela tocou 2 músicas, aí depois desistiu. O meu sobrinho também começou, depois desistiu. Meu pai também iniciou comigo, que quem me ensinou foi um tio meu, e também desistiu. Então, hoje nós temos em Blumenau e região muitos meninos novos, 8, 10 anos para frente, que estão aprendendo a tocar esse instrumento querido, importante instrumento, né, da história, né, do sul do Brasil, e, como já disse, da Argentina, da Alemanha e da onde veio, mas nós temos um cidadão aqui que aprendeu com o seu Alfredo Radloff, que hoje é falecido, faleceu com quase 100 anos, que era professor de bandoneão. E ele, então, ensinou o Rodrigo Kinen, né, que é nosso amigo, e ele tem hoje uns 50 alunos, onde ele vai de casa em casa para ensinar. E o senhor tem se apresentado por aí, continua tocando em casamentos, não? Casamentos agora, por exemplo, ontem nós tocamos na praça Dr. Blumenau, ontem à tarde, né? onde a banda se apresentou não completa. Como agorinha falávamos sobre a banda, né? meu sócio Anderson Mandel, que nós 2 estamos tocando uma banda que ela é nova, mas já está no mercado, já animando as festas e casamentos. Oktoberfest nós estamos tocando. Tem que estar, né? Tem que estar a Oktober. Você tem as festas do rei, dos cacetiros, nós também já estamos à disposição para isso. Pois é, a Oktoberfest e outras festas que têm característica germânica, tem que ter esse instrumento, tem que ter músicos,
né, como o senhor e outros, para contar a história, a cultura. Para levar a história à frente. Isso. Eu estou aqui com, esse aqui é o DVD, né? Esse é o DVD. E aqui um CD. São 14 músicas de minha autoria, onde eu tive a participação de pessoas amigas fazendo letra, né? Foi diversos colegas que ajudaram a montar esse projeto complexo. Não sei se essa é a pergunta, mas qual é o estilo musical do senhor especificamente? Não, músicas do folclore alemão? Folclore alemão. Na verdade, as músicas germânicas. Alegres para dançar, alegres isso? para dançar, exatamente. E incentivar a tomar um chopinho também, não? Opa! Também de momento não estou tomando chopinho, pena que, né, agora está passando a outubro, mas depois eu recupero. Mas é por questões de trabalho. Mas eu dizia, a música, ela chama também para saborear um chopp, um prato típico, aquela coisa da família, né? A música faz parte. É muito família a música e amizade, né? Grupos, enfim, grupo de amigos. Eu citei aqui, durante o programa, que o senhor foi barbeiro e foi por quase 20 anos, né? 16 anos eu fui barbeiro. Aqui na Velha mesmo? Não, ali próximo onde era a casa Tomil. Não deixa de ser velha. Mas na Velha, é Velha. É bairro da Velha, sim. O senhor fez muitas amizades, hein? Tem muitos amigos, graças a Deus. Porque quem não tem amigos, não tem nem Deus consigo. E a barbearia era o local onde a gente sabia das notícias naquela época. O vereador Vitório Tomil, não sei se você lembra, quando ele era vereador, ele dizia na tribuna: quem toca um instrumento reza 2 vezes. Olha só. Então eu estou muito feliz por isso. Bom, o senhor agora convive aqui com a família, com os netos, continua tocando por aí, né? E pensa em voltar para a política, não? Se eu tenho que dizer hoje, eu diria que não. Mas a música, ela é soberana. Então quer dizer que tem possibilidade. Ela pode morder. Nós falamos do futebol, do Liberdade, aquelas coisas do passado também. Mas não falamos que o senhor tem uma paixão pelo Vasco, né? O Vasco, diz que os vascaínos, eles são sofredores, mas eu sou um feliz vascaíno. Por quê? Porque o Vasco, ele pode não ganhar, mas tem uma faixa de campeão no peito, né? Pois é. Então, Rufinos, para nós fechar o programa, eu gostaria que o senhor tocasse mais uma música, né? Tem algumas que são de sua autoria. As 2 que eu toquei são de minha autoria. Como é que chama a música, a primeira que o senhor... A primeira que eu toquei é Marcha do Rufinos. E aquela outra... A outra, Valsa do Rufinos, mas não pode deixar o Rufinos de fora. E né? agora para fechar... E essa agora é ao som do bandoneão. Ao som do bandoneão. Então vamos tocar essa. Vamos lá. E para fechar o programa, antes eu quero agradecer a sua companhia de estar conosco aqui no programa Nossa Gente, agradecer também ao Rufinos, né, que participou do programa, contando um pouco da sua história. E para fechar o programa Nossa Gente, então, mais uma marca do Rufino Side. Vamos lá, vamos lá. Com você a festa brilha, tudo fica mais bonito. Nossa dança, nossa vida vai além do infinito. Com você a festa brilha, tudo fica mais bonito. Nossa dança, nossa vida vai além do infinito. No tempo de criança, nos bailes do interior, cantávamos brincando, começando nosso amor. A música da banda tocando no salão, tudo era alegria ao som do bandoneão. No tempo de criança, nos bailes do interior, cantávamos brincando, começando nosso amor.
a música da banda tocando no salão, tudo era alegria ao som do bandoneão. Com você a festa brilha, tudo fica mais bonito. Nossa dança, nossa vida vai além do infinito. Com você a festa brilha, tudo fica mais bonito. Nossa dança, nossa vida vai além do infinito.